Olá, 61. Vamos começar agora a nossa unidade 8. Vamos falar da indústria, do comércio, prestação de serviço nos diferentes espaços. Então, a gente vai começar aí, falando do artesanato à indústria. O ser humano sempre transformou os recursos naturais para satisfazer as próprias necessidades de sobrevivência, produzindo bens, objetos, com base em técnicas que foram aperfeiçoando com o passar dos anos. A gente vai começar pelo artesanato, que é praticado desde o surgimento das primeiras civilizações humanas. Foi a principal atividade até o século XV. A produção é feita por uma pessoa só, o artesão, de forma manual, com o uso de ferramentas simples. Depois veio a manufatura. Surgiu juntamente com as fábricas no século XV. Trata-se de um processo de transformação em que se utiliza máquinas manuais, nas quais os artesãos trabalham em grupo e recebem um salário de acordo com a produção. Indústria. Com os lucros e o aumento da produtividade no período da manufatura, o comércio se expandiu e incentivou os comerciantes a investir em novas técnicas de produção e novas tecnologias, como o tear mecânico, a máquina a vapor. Com base nessas mudanças, surgiu a indústria, a atividade econômica que inicialmente utilizava a máquina movida por energia calórica, que é a do carvão mineral. Com essas máquinas houve um aumento da produtividade na qualidade dos produtos. Agora a gente vai ver aí os tipos de indústrias. Eu vou ter a indústria de bens de produção ou indústria de base, que transforma as matérias brutas em produtos que servem de base para outras indústrias, como a siderúrgica e a metalúrgica. O setor das indústrias de bens de produção se divide em dois subsetores: as indústrias extrativistas e as indústrias de equipamento, ou bens de capital. Indústrias extrativistas extraem as matérias-primas da natureza, sem transformar, como as mineradoras. E a indústria de equipamentos ou de capital fabricam as máquinas e os equipamentos para outras indústrias, como a de mecânica, que produz máquinas industriais, tratores e colheiteiras para o arado. Eu também vou ter a indústria de bens de consumo, que tem o objetivo de atender às necessidades do consumidor final. Nelas são utilizados tanto matérias-primas encontradas no meio natural, como a de bens de indústrias de base. Em razão do seu objetivo, essa indústria se localiza próximo dos centros urbanos. Ela pode se dividir em indústrias de bens duráveis e bens não duráveis. Indústrias de bens duráveis produzem bens de consumo que não deixam de existir quando utilizados. Podemos citar a indústria automobilística e de eletrodoméstico. Indústrias de bens não duráveis produzem bens de consumo que deixam de existir quando usados. São exemplo a indústria alimentícia, a de bebida e a farmacêutica. Aí está a indústria de bens de produção de base, novamente, que produz para outras indústrias. Indústrias de bens intermediários, que produzem ao mesmo tempo para outras indústrias de mercado consumidor. Indústrias de bens de consumo, que produz para a população. Estão divididas como bens duráveis e não duráveis. Conceito de comércio. O comércio vai ser a troca de bens e serviços. É uma atividade do setor terciário da economia que consiste na compra e na venda de mercadorias e emprega grande parte de mão de obra produtiva. Essa atividade também contribui de forma significativa para o desenvolvimento econômico dos países. Eu vou ter o comércio interno e externo.
O comércio interno é a compra e venda de produtos de um país para o outro, que ele pode se dividir em comércio varejista, quando é realizado por um comerciante que vende produtos para o consumidor final, exemplo, supermercado, e o comércio atacadista, que envolve a venda de grande quantidade de mercadoria para outros varejistas. Eu também vou ter o comércio externo, ou internacional, compra e venda de produtos para outros países, que se divide em exportação e importação. Exportação é quando os países vendem as mercadorias para outro. Importação é quando o país compra mercadoria de outro país. A exportação são os produtos e serviços produzidos no mercado doméstico vendidos para o interior. Importação são os produtos que são produzidos no exterior e vendidos para o mercado doméstico. Aí eu tenho o comércio interno, que é o avarejo e atacado, O avarejo, as mercadorias são vendidas diretamente ao consumidor, O supermercado aí, a gente na aula ao vivo deu o exemplo que a gente tem até o supermercado estilo Guanabara, Que vende aí no varejo, e o Megabox, que é um mercado que vende no estilo atacado. Aí a gente vai ter a prestação de serviço, que compreende, nos serviços de inúmeras atividades econômicas desenvolvidas para satisfazer a necessidade humana em todos os aspectos, como saúde, transporte, telecomunicação, educação e fornecimento de energia, e também o lazer, O setor dessa economia é o terciário, que abrange o comércio também, E o comércio é a atividade de compra e venda de mercadoria, e o serviço, a prestação de serviço, também está aí nesse setor da economia, no terciário. O turismo é uma atividade, que está diretamente ligada, relacionada à prestação de serviço, e tem se destacado muito nos países, pois beneficia o desenvolvimento de outras atividades econômicas ligadas ao consumo desse serviço de bens. O transporte, as lojas, os hotéis, os restaurantes, entre outros. Aqui eu botei para a gente relembrar, os setores, o primário, secundário e terciários da economia, Do primário aí eu tenho a agricultura, a pecuária, a pesca. Do secundário, a indústria, a construção civil. E o terciário aí, a gente viu o comércio e a prestação de serviço. E aqui eu coloquei umas indicações culturais para vocês, Para vocês assistirem e melhor entender essa matéria da unidade 8. Qualquer dúvida, mandar pelo e-mail, Para mim, ou tirar nas aulas online, aonde também, você pode anotar e mandar para mim as suas dúvidas. Ou se quiser antes, mandar pelo e-mail que está lá no site, na página da escola. E aqueles que vocês já conhecem. Um grande beijo e fiquem com Deus.